Eu vou responder a questão da ficha de revisão, que é sobre tabela de frequências com classe e histograma, certo? Nessa questão, é fornecido dados sobre o IMC, certo? De 40 pacientes investigados. Então, aqui na tabela, nós temos 40 valores, que são justamente os 40 IMCs dos pacientes. IMC é o índice de massa corpórea, né, que é a massa dividido pela altura ao quadrado. Bom, na letra A é solicitado que se use classes, né? No caso, ele dá a quantidade de classes, são 6 intervalos, e pede que vocês construam uma tabela de frequências. Bom, quando ele não dá a quantidade de classes, o primeiro passo é determinar justamente qual a quantidade de classes que será utilizada, certo? Nós temos 40 valores de uma variável contínua, são 40 valores bem diferentes entre si, pouca repetição, então realmente as classes é o mais indicado para fazer a tabela de frequências. Bom, quantas classes é o indicado? Normalmente a gente usa aquela regrinha da raiz quadrada do total de dados, que aqui no caso seria 40. Bom, de qualquer forma ele já deu essa quantidade, que é 6, certo? Que é aproximadamente a raiz de 40, certo? Bom, o próximo passo, depois que descobre a quantidade de classes, é determinar quem é o menor valor que aparece e quem é o maior valor. Já olhei previamente aqui na tabela que o menor valor é realmente o 20 e o maior é o 31,2. Então, o menor valor é 20, o maior valor é 31,2. Quando a gente descobre isso, o próximo passo é descobrir quem é a amplitude total. Ou seja, qual é a distância total do menor valor que nós temos para o maior valor que temos. Então, a gente faz isso fazendo a diferença de 31,2 menos 20, o que vai dar 11,2. Isso é a amplitude total. Essa amplitude total é que vai ser distribuída nas classes. Então, nós vamos pegar essa amplitude, que é 11,2, e vamos dividir esse valor pela quantidade de classes total que a gente tem, que é 6. Bom, se eu pego a distância total e divido pela quantidade de classes, isso vai me dar quanto eu devo colocar em cada classe. 11,2 dividido por 6 é aproximadamente 1,8, certo? Só que fica ruim trabalhar com um número que não é inteiro para ser o tamanho de cada classe, então a gente costuma arredondar para cima, para o inteiro maior que ele. Então, o tamanho das classes, em vez de 1,8, vai ser 2, certo? Isso quer dizer que cada classe eu vou sempre acrescentar 2 para poder obtê-la. Bom, então eu vou começar a construir a tabela. Na primeira coluna, a gente coloca a variável, ou seja, o IMC com as suas classes. Na segunda coluna, eu vou colocar a frequência absoluta, que eu vou representar aqui por NI. Na terceira, a frequência relativa, que eu vou representar por FI. E na última, a porcentagem, que é 100 vezes a frequência relativa. Bom, para construir as classes, eu vou começar com o menor valor, que é 20. Eu poderia começar com um número inteiro abaixo dele, se esse número não fosse inteiro. Por exemplo, se fosse 20,8, eu poderia começar com 20. Como ele é inteiro, eu vou começar com ele mesmo, certo? Então, 20, só para deixar a tabela arrumadinha, a gente faz essa observação. Então, 20, a primeira classe vai de 20 até quem é o número que vai fechar essa classe. Eu olho para o tamanho da classe e eu vejo que é 2. Então, eu vou somar 2 ao 20
vai ficar 20 mais 2, 22. Então, a primeira classe vai de 20 até 22. A segunda classe vai de 22 até quem é que vai ser o outro extremo dela. Como o tamanho da classe tem que ser 2, eu somo 2 a esse primeiro número. Então, 22 mais 2, 24. E assim eu vou construindo todas as outras classes. 24 a 26, 26 a 28, 28 a 30 e 30 a 32, certo? E aqui agora a gente vai colocar quantas ocorrências tem em cada classe. Então, quantos IM6 vão de 20 até menos que 22? Bom, esse 20 aqui entra, o 20,5 também entra, e nessa primeira linha não tem mais nenhum valor nessa classe. Na segunda classe, eu percebo que o 21,2 entra, e mais nenhum outro valor. 22,3, por exemplo, ele entra na classe de baixo, né? Na classe que vai de 22 a 24. Aí eu olho a terceira linha, não temos. Na quarta linha entra o 21,3 e na última linha mais nenhum. Então a ocorrência aqui, a frequência absoluta é 4. Se você fizer isso em todas as outras classes, você vai obter 11, 5, 7, 12 e 1. Fazendo um total de 40 dados. Bom, construído isso, o próximo passo é mais simples, que é obter a frequência relativa. A definição de frequência relativa é pegar a frequência absoluta e dividir esse valor pelo total de dados. A gente está comparando, né, a ocorrência de cada classe com o total de dados. Então, eu vou ficar com 4 dividido por 40, que dá 0,1, certo? E vou seguir essa mesma ideia para obter as outras frequências relativas. Então, a gente, se fizermos as contas, vamos ver que aqui vai dar 0,275, aqui 0,125, aqui 0,175, aqui 0,3 e aqui 0,025, totalizando 1. Bom, para obter a porcentagem, basta multiplicar a frequência relativa por 100. Então, aqui eu vou ter 10%, aqui 27,5%, 12,5%, 17,5%, 30% e 2,5%, fazendo um total de 100%, certo? Essa é a tabela de frequências que a gente pode obter para esse conjunto de dados. Na letra B, ele pede para obter um gráfico que seja adequado para representar essa situação. Normalmente, quando a gente tem classes, o gráfico indicado é o histograma, que é um gráfico de colunas, só que elas estão sem espaço entre si, né? Estão juntas uma da outra. Bom, então eu começo aqui colocando as classes, certo? Vou só dar uma distância aqui do 0, vou colocar 20. Os extremos de cada classe, certo? 22, 24, 26, 28, 30 e 32. Dou a mesma distância para cada um. Bom, cada classe dessa vai ser um retângulo e a altura do retângulo eu vou usar a frequência de cada classe. Então, por exemplo, a primeira classe tem uma ocorrência de 4, então eu vou vir aqui, deixa eu só colocar aqui do lado, é bom a gente colocar uma escala, então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2, 4,
6, 8, 10, 12, certo? Só para poder me basear e construir a altura. Bom, do 20 até o 22, eu tenho 4 ocorrências. Então, eu venho aqui e construo um retângulo com altura 4. Do 22 ao 24, eu tenho ocorrência de 11. Então, eu vou vir aqui até a metade aqui, entre 10 e 12. E vou desenhar o próximo retângulo. E por aí vai, certo? No caso de 24 a 26, tá na altura 5. Então, mais ou menos aqui, eu construo. E vou construindo os outros retângulos, certo? É basicamente isso. Na letra C, ele pede para obter uma aproximação para média, para moda, para mediana, variância e por aí vai. Bom, quando a gente tem classes e a gente quer obter uma aproximação para essas medidas, uma alternativa é a gente obter o ponto médio das classes e trabalhar como se todas as ocorrências fossem igual ao ponto médio, que normalmente a gente chama de xi, certo? Bom, quem é o ponto médio dessa classe que vai de 20 a 22? Nesse caso, é bem simples ver que é 21, certo? É o número que está no meio, entre 20 e 22. Mas, na dúvida, é somar os dois e dividir por 2, ou seja, tirar a média. Aqui, o ponto médio vai ser 23, aqui 25, aqui 27, aqui 29 e aqui 31. Bom, para obter, por exemplo, a média, a gente vem aqui e usa aquela ideia, né, da média ponderada, onde os pesos vão ser as frequências. Então, eu estou considerando agora que nessa primeira classe eu tenho 4 ocorrências iguais a 21. Então, eu vou pegar o 21 e vou somar 4 vezes, ou seja, eu vou multiplicar por 4. Mas o 23, ele aconteceu quantas vezes? 11 vezes na minha aproximação, né? Então, 23 vezes 11. E eu vou fazer isso para todos os outros. No final, eu divido por 40 a soma desses resultados, certo? Para obter a moda, é só olhar qual a maior classe, qual a maior frequência, né? Que no caso aqui é o 12. Então, eu vou considerar como moda o 29, porque ele está na classe que teve a maior frequência. Ele é o ponto médio dessa classe de maior frequência. O procedimento para obter as outras medidas é parecido, ou seja, a gente pegou uma variável que era em classes contínua e a gente transformou essa variável numa variável discreta. E aí a gente vai esquecer as classes para calcular a medida e trabalhar só com essas duas situações, certo? E para terminar, ele pede para encontrar o primeiro quartil e escrever uma frase sobre ele. A gente vai usar o histograma para fazer isso. Lembrando que o primeiro quartil é aquele dado que 25% dos dados são menores que ele. Bom, se a gente olhar aqui na tabela, a primeira classe, ela tem 10%. E a segunda classe tem 27,5%. Como o meu primeiro quartil corresponde a 25% dos dados, e na primeira classe já tem 10, tá faltando, então, 15% dos dados, certo? Ou seja, eu preciso descobrir qual é o dado que corresponde a esses 15%, que eu vou chamar ele aqui de x, certo? E aí a proporção que a gente arma é a seguinte. Bom, o tamanho total da classe, que é 24 menos 22, ele vai estar para a porcentagem total da classe, que é 27,5%. Assim como esse pedacinho aqui, que no caso eu meço ele como sendo x menos 22, a distância dele, né? Esse pedaço aqui é x menos 22,
isso vai estar para a porcentagem que eu quero, que é 15, certo? Fazendo essa continha, eu vou descobrir qual é esse valor aqui, que vai ser 23, alguma coisa, certo? Basicamente é isso.